Você já se perguntou o que aconteceu com Jesus durante os 3 dias entre sua morte na cruz e sua ressurreição? A Bíblia dá pistas e a tradição cristã conta uma história tão épica, tão poderosa, que vai fazer você repensar tudo o que sabe sobre a vitória de Cristo. Esta é a história da descida de Jesus ao inferno, ou como alguns chamam, o saque do inferno. Prepare-se para uma jornada ao coração do mistério, onde a luz enfrenta as trevas e a esperança quebra as correntes da morte. Vamos mergulhar. Era uma sexta-feira como nenhuma outra. No topo do Gólgota, uma colina árida fora de Jerusalém, Jesus de Nazaré, o homem que chamavam de Messias, pendia numa cruz romana. O céu estava escuro, como se o próprio sol se recusasse a assistir. Por horas ele sofreu. Os pregos em suas mãos e pés, a coroa de espinhos cravada em sua testa, o peso de cada respiração. Mas não era apenas a dor física que o consumia. Ele carregava algo mais pesado: o pecado do mundo, a culpa de gerações, a escuridão que separava a humanidade de Deus. Às 3 da tarde, com um grito que ecoou pelos céus, Jesus exclamou: "Está consumado." E então, com um último suspiro, ele entregou seu espírito. O chão tremeu, o véu do templo rasgou-se ao meio e um silêncio sobrenatural caiu sobre Jerusalém. Seus discípulos, escondidos e aterrorizados, choravam. Maria, sua mãe, abraçava o corpo de seu filho, agora frio, enquanto os soldados romanos o retiravam da cruz. O corpo de Jesus foi envolto em linho e colocado num túmulo novo, emprestado por José de Arimateia. Uma pedra pesada selou a entrada, e guardas romanos foram postados para vigiar. Para o mundo parecia o fim. O Messias estava morto, a esperança apagada. Mas o que ninguém sabia, nem os discípulos, nem os fariseus, nem mesmo os anjos que observavam, era que a história estava apenas começando. Enquanto o corpo de Jesus repousava no túmulo, seu espírito não estava inativo. Ele não permaneceu preso à morte. Como diz a Bíblia em Atos 2:27, "Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção." Jesus, o Filho de Deus, estava prestes a empreender uma missão que abalaria os alicerces do universo. Ele desceria ao Hades, o reino dos mortos, para confrontar as trevas e trazer luz onde só havia desespero. O Hades, o reino dos mortos. Na crença judaica do tempo de Jesus, o Hades, ou Sheol, não era exatamente o inferno como o imaginamos hoje, um lugar de fogo e tormento eterno. Era o reino dos mortos, um lugar cinzento e sombrio, onde as almas de todos, justos e injustos, aguardavam após a morte. Não era um lugar de punição, mas de espera, um limbo onde as almas estavam separadas da presença de Deus, presas pelas correntes da morte. Imagine um vasto abismo, envolto em névoa, onde o ar é pesado com o peso de milênios de lamentos. Rios negros correm por cavernas sem fim, e as almas dos mortos vagam como sombras, algumas em silêncio, outras gritando por redenção. Aqui, os patriarcas de Israel, Abraão, Isaque, Jacó, aguardavam junto com profetas como Moisés e Elias. Aqui também estavam os desobedientes, aqueles que rejeitaram Deus, presos em sua própria escuridão. No Hades havia uma divisão, segundo algumas tradições. De um lado, o seio de Abraão, onde os justos descansavam em paz, aguardando a promessa de Deus. Do outro, um abismo de trevas, onde os ímpios enfrentavam o peso de sua rebelião. Mas mesmo os justos, no seio de Abraão, estavam incompletos. Eles haviam morrido antes da vinda do Messias, e a porta para o céu ainda não fora aberta. A morte, como um tirano, reinava suprema. A chegada do rei. Quando Jesus desceu ao Hades, não foi como uma vítima da morte, mas como seu conquistador. A Bíblia, em 1 Pedro 3:21, diz que ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Sua chegada foi como um trovão em um céu silencioso. As trevas do Hades recuaram, e as correntes que prendiam as almas começaram a ranger, como se sentissem o peso de sua autoridade. As almas dos justos, que aguardavam no seio de Abraão, ergueram os olhos. Abraão, o pai da fé,
Foi o primeiro a reconhecer a luz. É ele! Exclamou sua voz tremendo de esperança. O prometido, o Cordeiro de Deus. Ao seu lado, Isaque, Jacó e os profetas se reuniram, suas faces iluminadas pela primeira vez em séculos. Moisés, que vira a glória de Deus no Sinai, caiu de joelhos. O Senhor cumpriu sua palavra, sussurrou. Mas nem todos receberam Jesus com alegria. Nas profundezas do Hades, onde as trevas eram mais densas, os poderes do mal, demônios, espíritos malignos e o próprio Satanás sentiram um tremor de medo. Eles haviam celebrado a morte de Jesus na cruz, acreditando que haviam vencido. Agora, viam o Rei dos Reis invadindo seu domínio. Quem ousa invadir meu reino? Rugiu Satanás, sua voz ecoando como 1000 serpentes. Você está morto, Nazareno. Este lugar é meu. Jesus, com uma voz que fez o Hades estremecer, respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A morte não tem poder sobre mim. Vim para libertar os cativos e quebrar suas correntes. O saque do inferno. O que se seguiu foi o evento mais glorioso que o Hades já testemunhara. Jesus, com um único comando, quebrou as portas do reino dos mortos. Como diz o Evangelho de Nicodemos, um texto antigo, o Rei da Glória entrou e todas as trevas foram iluminadas. As correntes que prendiam as almas justas se dissolveram, e o abismo que separava o seio de Abraão das trevas foi atravessado. Abraão foi o primeiro a ser libertado. Jesus o tomou pela mão, dizendo: Você que creu na promessa, agora haverá cumprida. Um a um, os patriarcas, profetas e justos foram erguidos. Adão e Eva, que haviam caído no pecado, choraram de alegria ao ver seu Redentor. Perdoa-nos, Senhor, implorou Adão. Jesus sorriu, sua luz envolvendo-os. Eu vim para restaurar o que foi perdido. Mas a missão de Jesus não era apenas libertar os justos. Segundo 1 Pedro 3,19, ele também pregou aos espíritos em prisão. Quem eram eles? Alguns acreditam que eram os desobedientes dos dias de Noé, que rejeitaram o chamado de Deus. Outros dizem que Jesus proclamou sua vitória a todos os mortos, oferecendo uma última chance de redenção. Sua voz ecoou pelo Hades, uma mensagem de esperança e julgamento. Eu venci a morte. Sigam-me e viverão. Satanás derrotado caiu de joelhos. Suas fortalezas desmoronaram e seus demônios fugiram. O Hades, que por milênios fora um lugar de espera, agora era um campo de vitória. Jesus, com as chaves da morte e do inferno em suas mãos, liderou uma procissão de almas para fora do abismo, rumo à luz do céu. O terceiro dia. Na manhã do terceiro dia, o túmulo em Jerusalém estava vazio. Jesus, agora ressuscitado, apareceu primeiro a Maria Madalena, depois aos discípulos, e sua vitória sobre a morte foi proclamada. Mas o que ele fizera no Hades mudou tudo. A morte, que por tanto tempo reinara como tirana, agora estava derrotada. O céu, antes fechado, estava aberto para os justos. Os discípulos, ainda atônitos, começaram a espalhar a notícia. E com o tempo, a história da descida ao Hades tornou-se parte da fé cristã, celebrada em hinos, ícones e credos. O credo dos apóstolos declara: desceu à mansão dos mortos. Para os cristãos, é um lembrete de que a vitória de Cristo é total. Ele não apenas venceu a morte em seu próprio corpo, mas desceu ao coração das trevas para resgatar os cativos. O que isso significa para nós? A descida de Jesus ao inferno não é apenas uma história do passado. Ela fala de esperança, de redenção, de uma luz que brilha mesmo nos lugares mais escuros. Para os cristãos, é a prova de que não há abismo profundo demais, nem escuridão forte demais, que o amor de Deus não possa alcançar. Jesus desceu ao Hades para mostrar que ele vai até o fim por nós. Hoje, quando enfrentamos nossas próprias trevas, luto, medo, culpa, a história de Jesus no Hades nos lembra que ele já esteve lá. Ele conhece o peso da morte e a dor da separação. E como fez com Abraão, Adão e os profetas, ele nos estende a mão dizendo: venha comigo, eu venci. E aí, o que achou dessa história? A descida de Jesus ao inferno é mais do que um evento. É uma promessa de que a luz sempre vence. Deixe seu comentário,
compartilhe com quem precisa ouvir e se inscreva para mais histórias que vão mexer com você. Até a próxima.